Muito bem, pessoal. Esse é o Dora em Escola. Eu sou Marco Ramone, professor de História. Vamos aqui dar prosseguimento à nossa caminhada no início da história, falando aqui da Mesopotâmia, né? Bom, na nossa última aula eu falei sobre a Crescente Fértil, né? Como que as cidades mais antigas do mundo nasceram nessa região. Nessa aula a gente vai explorar então a primeira dessas regiões da Crescente Fértil, que é a Mesopotâmia. Vamos lá então? Beleza, a gente vê aqui no mapa então o que é chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre rios. Pelo fato da região ser banhada pela bacia hidrográfica dos rios Tigre e Eufrates, né? Uma curiosidade aqui é que muito do que a gente conhece sobre a história dos povos da Mesopotâmia é contada por duas fontes que não são povos que habitavam lá, né? Que são os gregos e os hebreus através da Bíblia. Os gregos porque eles já são o primeiro povo assim que tem o costume, por assim dizer, de guardar a história, né? De registrar a história, e os hebreus por causa da Bíblia, né? A gente está cansado de saber. Exatamente por isso, os registros são cronologicamente muito imprecisos. Porque, como eu falei em outras aulas, o relógio ele só passou a ser. O tempo só passou a ser contado mesmo de uma forma sistemática a partir do século XIX. Então é bem recente isso, né? Então, quando a gente vai falar assim de datação aqui do pessoal da Mesopotâmia, a gente tem alguns probleminhas aí. A gente tem uma margem bem grande ali de erro de datas. Bom, mas o que afinal fez com que essa região tivesse uma preponderância tão grande a ponto de ser estudada até hoje, cerca de 7.000 anos, mais ou menos, depois que eles começaram, assim mesmo, né? Basicamente é porque é nessa região que a gente tem os primeiros povos que têm um êxito realmente grande na agricultura, na produção de alimentos, a ponto de conseguir fazer comércio e prosperar quanto sociedade, né? Então, a gente tem o surgimento das primeiras obras de engenharia, né? E essas obras eram o quê? Canais de irrigação, para que a água chegasse a trechos mais distantes, a plantações mais distantes dos rios, né? Fazer diques de contenção em lugares que eles não queriam que a água enchesse, que a água ultrapassasse, e também os reservatórios de água para que eles tivessem água na época da seca, porque na época da seca o rio voltava bastante, né? Então, para garantir que eles tivessem água o ano todo, eles faziam então esses canais. Essas três obras de engenharia são consideradas as três primeiras grandes obras assim de engenharia da humanidade e fez com que a Mesopotâmia tivesse uma preponderância bem grande, né? Bom, então vamos aqui ao que interessa, que o que de fato surgiu na Mesopotâmia, o que justifica aí o fato da gente estudar eles até hoje, né? Vamos por partes aqui então. É nessa região que surgem as primeiras formas de organização social. As cidades eram bem independentes, cada uma tinha sua autoridade central, estrutura que a gente chama normalmente de cidades-estado. Essas cidades elas se juntavam em caso de guerra, quando alguma tribo estrangeira ameaçava eles, né? Daí eles se juntavam e depois voltava cada um para sua cidade. E você não vê, até pelo menos na ascensão da Babilônia, que era um povo mesopotâmio, um povo que tem uma autoridade central forte sobre todas essas regiões e cidades de um determinado povo, né? A estrutura também é observada em outro povo antigo, outra sociedade antiga, que a gente vai ver nas próximas aulas, que é a Grécia. Bom, é na Mesopotâmia também que surgem os primeiros vestígios de escrita, né? O que faz com que esse período que a gente está analisando seja de fato história antiga e não pré-história, né? Então, a gente pode falar assim que na aula 1 e 2 a gente estava falando de pré-história. Então, aqui, como a gente tem o surgimento da escrita, a gente passou para história antiga, para a antiguidade. Porque a gente tem a primeira forma sistematizada de escrita, né? Aqui a gente também tem o início do estudo da matemática para servir ali para calcular área, espaço, terreno, distribuição de alimentos, por aí vai. A gente tem também o desenvolvimento da astronomia aqui, que eles usavam a observação dos astros para se localizar espacialmente, localizar onde é que ele estava, se ele estava andando reto, se ele ia fazer uma curva espacialmente, né? Já que a gente não tinha referência de rua, essas coisas, óbvio que não, né? Então, você tem ali... eles se orientavam para saber a época que era de cheia, época que era de seca, época que era de plantio, por aí a gente pode ir seguindo.
Então aqui na Mesopotâmia que a gente vê essas três coisas muito importantes, que é o desenvolvimento da escrita e o surgimento de duas ciências muito importantes, que são a matemática e a astronomia, né? Bom, como eu falei aqui antes, eu acabei me atropelando, né, falando isso antes da hora, a quantidade de alimentos que eles produziam era maior do que a que eles consumiam, né? Então, eles faziam trocas com esse excedente. Sistematização dessas trocas em larga escala, que é uma coisa que a gente chamaria de exportação, se configura como a primeira forma de comércio em larga escala na história, né? Mas uma grande inovação aí da Mesopotâmia, né? Uma outra coisa importantíssima, muito essencial, que a gente vê aqui, é a primeira forma de culto a entidades metafísicas. O que a gente pode chamar, assim, a grosso modo, que é a primeira forma de religião, né? Eles observavam assim, os fenômenos da natureza e, obviamente, eles não entendiam, né, por que chovia, por que o rio ficava cheio ou ficava vazio, por que caía raio, por que tinha terremoto, maremoto. Então, eles atribuíam cada uma dessas coisas a um deus, né, a um ser que estava fora ali da compreensão deles. Então, essa forma, além de ser a primeira forma de culto ao metafísico, também é a primeira forma de culto politeísta, o que faz com que as primeiras formas de religião fossem politeístas, né? Bom, a gente vê aqui então um mapa que mostra pra gente aqui mais ou menos, como eu disse para vocês, a gente tem uma imprecisão de data muito grande, assim, né? Que faz com que a gente não consiga cravar em que período que tal sociedade e qual outra sociedade surgiu, começou, alcançou seu auge e o seu final em determinados períodos. Então, a gente tem aqui estimativas, né? Então, a gente vê aqui os mais antigos são os sumérios e os acádios juntamente com os amoritas, né? Que eles pegaram essa região aqui que está em vermelho e em verde mais escuro, não é? E também a gente tem aqui, ao norte da Mesopotâmia, já saindo ali do alcance do rio Tigre, né? Entrando ali na Turquia, mais para o lado de cá, entrando no Iraque, no Irã, a gente tem os assírios, que foram também um povo muito importante. De uma certa forma, para alguns povos que vieram depois, eles acabaram dando muita dor de cabeça. A gente vai ouvir falar bastante deles ali, principalmente no meu podcast, né, que tá aqui também no canal do YouTube, no meu canal Linha do Tempo, tem o link também no Dorian Escola, né? E a gente vê ali, finalmente, nessa parte ali do verde mais claro, a Babilônia, que é uma sociedade importantíssima, porque ela é mais recente, né? Bem mais recente aqui do que os sumérios, os acádios, os amoritas, e aí ela foi muito importante porque ela foi a primeira forma, assim, propriamente dita, de um estado central. Um estado, assim, realmente que unia várias cidades dentro de uma autoridade central, né? Você tem a primeira carta de leis da história, que é o Código de Hammurabi, que tem uma parte ali que ficou bem famosa, né? Que é o olho por olho, dente por dente. Apesar de ser, assim, bem, né, ultrapassado, a gente não pode negar que foi a primeira forma de sistematização de leis, centralização ali de regras, de normas ali para você conseguir controlar a sociedade. Bom, todos esses povos aqui que a gente está vendo nesse mapa, eles foram tomados pelos persas. É aqui nessa região também que nascem os persas. Os persas que eu não vou ter como me alongar muito sobre os persas nos vídeos aqui, mas nos podcasts eu vou ter a oportunidade ali de me estender mais um pouco sobre os persas, que também eles foram muito importantes assim em vários sentidos na antiguidade. Muito bem, então, meus queridos, na próxima aula eu vou falar então sobre o Egito Antigo, né? Outra região que faz parte da chamada Crescente Fértil, que nos deu aí ótimas contribuições para a sociedade atual. Vejo vocês então na próxima. Valeu!